E olha só, tratando desse assunto, né, tão importante, a campanha Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção, de conscientização ao suicídio, teve a cor amarela escolhida para dar mais visibilidade à causa. Enquanto os números de suicídio caem no mundo, esses números crescem até 24% entre adolescentes também aqui no Brasil. Em Belo Horizonte, em São Paulo, em Porto Alegre, a maioria de casos confirmados, e na cidade de Paracatu, os números de suicídio também são altíssimos. O índice de suicídios aqui na cidade é maior do que o dobro na média nacional. Situação, é claro, que preocupa muito também as nossas autoridades, preocupa a nossa comunidade, preocupa as nossas famílias. Nossa equipe conversou com o psicólogo César Augusto, né, que abordou aí informações referentes a esse assunto. Veja. Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, e este é o tema da nossa sala de entrevistas de hoje, que conversa com o psicólogo e pastor César Emerick. Seja bem-vindo, César, à nossa sala de entrevistas. Setembro Amarelo, um mês mais que necessário para debater um tema tão delicado e tão em voga em nossa sociedade, né? Em primeiro lugar, Lilian, muito obrigado pela honra de estar aqui na TVP novamente. É muito bom fazer parte desse projeto grandioso dessa TV que realmente tem feito seu papel. Com certeza, é um momento em que nós temos a oportunidade de conscientizar sobre esse problema, que realmente tem ceifado vidas e vidas, né? Nós temos tido muitos casos e precisamos conscientizar cada vez mais que vale a pena a vida. É importante a pessoa entender que vale a pena continuar lutando por si, continuar lutando pela vida, e que o suicídio jamais resolve, o suicídio não encerra absolutamente o problema, o suicídio traz marcas que nós podemos conversar porque são tristes as marcas. Os números são preocupantes, né? Mas o que mais intriga, a questão da causa. Quais são as principais causas, né, que o senhor vê no dia a dia, como psicólogo, até mesmo como pastor, que lida muito com essa questão emocional, com a saúde emocional? Quais têm sido as principais causas que têm levado as pessoas ao autoextermínio? Sem dúvida, a depressão tem sido uma causa sempre debatida entre os que estudam esse assunto. Mas eu tenho pensado ultimamente, tenho percebido uma palavra que não se tem falado muito, é o vazio. Não sei se você realmente concordaria, mas eu tenho achado a questão do vazio que o ser humano tem experimentado. As pessoas, elas não são tolerantes à frustração. Passam por um problema, passam por uma dificuldade e não sabem lidar, enfrentar, administrar e elaborar aquele problema. Então, torna-se um vazio existencial. Por que eu passei por isso? Como enfrentar isso? Por que eu, né? Por que eu? A pergunta do porquê eu é uma das perguntas mais sérias que as pessoas fazem. Por quê? Porque elas já não estão mais entendendo que o ser humano, ele é múltiplo. A vida humana é múltipla. Ela é composta de momentos que realmente são de vitória e de momentos de aprendizado através do erro, talvez até de uma aparente derrota. E como eles não sabem, ao longo da sua história, elaborar isso dentro deles, quando chega um problema, eles não sabem como lidar, como elaborar. Não vem com naturalidade. Não vem uma naturalidade. E aí então isso gera um vazio. O senhor falou de um tema muito importante, que é a questão da pessoa hoje não estar preparada, não saber lidar com as frustrações e não entender que isso é natural da vida. Onde houve a falha? Na educação? Ou está próprio mesmo da sociedade? Está próprio da sociedade porque a nossa educação precisa tomar outros rumos. Né? Os pais também estão um pouco perdidos em relação a isso? Eu diria que ao longo da história foi se tirando algumas tarefas dos pais e alguns pais não estão sabendo como direcionar, né? Eu não estou falando de um modo geral. Alguns não estão sabendo como direcionar. Naturalmente eu não estou querendo achar culpa na família, porque
toda a decisão de suicídio é da pessoa. Nós somos frutos da nossa decisão. Então a pessoa decidiu que vai resetar. Eu sempre explico o seguinte: o que é o suicídio? O suicídio é o reset. Quando você trava o seu computador, você não desliga, você reseta, porque você espera que ele volte como se nada tivesse acontecido e com o arquivo pronto. Então, quando a pessoa comete o suicídio, ela tem isso em mente, não de eliminar a própria vida, mas o problema. Exato. Como se ela estivesse dando um fim na situação, mas ela poderia retornar. Eu não estou falando no sentido religioso, tá? Estou falando no sentido psíquico mesmo. Poderia retornar com a situação já resolvida, o que não acontece. Então, a pessoa que comete o suicídio, na verdade, nem sempre ela quer terminar, ela quer resetar, ela quer retornar, como se realmente houvesse a possibilidade de ter o problema resolvido. O ser humano precisa entender que ele pode retomar. Inclusive, eu quero dizer isso até para pessoas que estão nos assistindo. Que se você estiver nessa situação, há quem possa ajudar. Nós, psicólogos, estamos aí. Pessoas que têm o coração voltado para a fé podem ajudar. Pessoas que realmente querem acolher a sua dor. Os números no Brasil e aqui em Paracatu, na região, são realmente preocupantes? Despertam a necessidade, de fato, de conscientizar, de o tema ser mais debatido? Precisa ser debatido. Ainda bem que nós temos esse momento. Precisa, ainda bem que esta emissora realmente abriu espaço para isso. Necessita ser debatido. As pessoas, alguns já teorizaram que quanto mais se fala, mais se aguça. Não, quanto mais se fala, mais se conscientiza. Eu acredito nisso. A pessoa que está com a ideia do suicídio, com o pensamento de suicídio, ela costuma emitir alguns sinais, alguns sintomas para que a gente possa ficar atento e saber lidar com aquele tema naquele momento decisivo? Algumas pessoas são silenciosas, né? O suicídio, em alguns casos, a gente só fica sabendo quando infelizmente vai ao funeral. Mas há casos que, graças a Deus, a pessoa vai contando, vai dando sinais e nós podemos ver. É importante lembrar o seguinte: a essa altura da nossa história, nenhuma frase é boba. Nada, desculpando a palavra, nada é frescura. Nada é de somenos importância. Então, essa vida está muito difícil para a gente viver, parece que a gente não dá conta, há um momento em que perdemos as expectativas, realmente as coisas elas estão tomando um rumo que a gente não sabe nem que direção tomar daqui para frente. São frases que vão dizendo assim, eu estou vendo mais o fim do que o meio. Oportunidades. Estou vendo mais o fim do que a oportunidade. Estou olhando mais para o problema. Se a pessoa está focada mais no problema do que na solução, se ela está focada em sempre comentar sobre a situação que ela está passando, o momento que ela está passando, ou sobre as probabilidades, as possibilidades, as grandezas do ser humano que pode realmente tomar um novo rumo, para ficar atento. Diante dos sinais, diante dos problemas que às vezes os pais, os familiares percebem, ou até mesmo a pessoa que está nos assistindo e se identificou com esses problemas, se identificou com esse tipo de pensamento às vezes, o que a pessoa deve fazer? Percebeu esse problema, o que ela deve fazer? Eu creio que imediatamente a pessoa deve dar a entender que ela está ali, que ela é mais acolhedora do que acusadora. O problema da pessoa que não quer enfrentar a ideia de que ela vai se suicidar é exatamente a certeza que ela tem da acusação. E suicídio não é uma questão de acusação, suicídio é uma questão de acolher o ser humano. De socorro, de ajuda. Exatamente, né? Socorro e ajuda. Então, nós pais, nós professores, pastores, padres e líderes espirituais dos seus segmentos, nós devemos ser acolhedores. Nós estamos aqui para acolher a dor do outro. Então, se aproximar e dizer, olha, eu estou aqui, estamos juntos, monitorar, não vigiar, mas monitorar. Sempre estar atento às companhias, atento às saídas, às chegadas,
atento sempre aos propósitos. Buscar ajuda especializada também. E claro, a partir daí, sem sombra de dúvida, é preciso procurar terapia. Eu sempre falo, pai não é terapeuta do filho. Não é, né? Eu não seria nunca terapeuta dos meus filhos. Por quê? Eu sou pai. Pai tem outro caminho de ajuda. O terapeuta tem outro caminho de ajuda. Então, é preciso sim buscar ajuda. Por quê? Porque a questão do suicídio não é superficial, não é uma questão de consciência, é uma questão de inconsciente, é uma questão que está lá dentro, que mexe com o âmago, com o íntimo, com o emocional. É preciso uma ajuda especializada, né? E é bom lembrar que em Paracatu, por exemplo, um país, né, a maioria das cidades tem um centro de atenção psicossocial, que é o CAPS. A pessoa que está nos assistindo, a família que está nos assistindo, está passando por esse problema, precisa de uma ajuda especializada, pode procurar o atendimento no próprio SUS, pode procurar os psicólogos, as lideranças religiosas, né, pastor? O importante é saber que é um assunto sério e que precisa, de fato, ser lidado de forma séria, combatido, prevenido, né, e entrar com ajuda especializada na hora certa, né? O ser humano, ele pode recomeçar, né? O ser humano pode recomeçar, mas às vezes o recomeçar é preciso com alguém do lado. Nós estamos à disposição para ajudar. Muito obrigada pela presença em nossa sala de entrevistas. Você aí de casa, reflita bem sobre o que dissemos. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e você pode ajudar uma pessoa que às vezes ao seu lado está pedindo socorro silenciosamente.